Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bom, concurseiro. Vamos continuar nosso estudo. Veja que é muitos incisos, né? Então, tem uns que eu tenho que parar, trazer requisitos, explicar. Já outros não. Outros, já ali é só a própria letra da Constituição e eu vou só dizer, olha, a banca troca essa por essa. Por exemplo, esse aqui, a liberdade de associação. Ele fala aqui, ó. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada, ou seja, proibida, a de caráter paramilitar. Caráter paramilitar nada mais é do que uma organização militar paralela às organizações militares que tem hoje. Vamos imaginar que eu junte ali ex-militares e crie ali uma organização paramilitar para combater as forças legais de segurança, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia, Bombeiro. Entendeu? Então é por isso que a gente chama de paramilitar. É como acontece na Colômbia com as Farc, tá ligado? Então, bem de boa. Aí ele fala, ó, no próximo, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas, lembre que a associação nada mais é do que um grupo de pessoas, né? Grupo de pessoas. E a cooperativa é um grupo de pessoas destinado a uma entidade de trabalho. Cooperativa dos pescadores, entendeu? Cooperativa dos artesãos do município tal, né? Então, para eu criar uma associação ou uma cooperativa, eu não preciso pedir autorização. Consequentemente, o Estado ele não pode intervir no funcionamento da cooperativa ou da associação. Cuidado com isso aqui que cai bastante, viu? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Vamos lá, por partes. Eu vou escrever aqui embaixo. Ó. As associações elas podem ser dissolvidas ou elas podem ser suspensas. Dissolvidas ou elas podem ser suspensas. Nas duas situações, eu preciso de decisão judicial. Não pode ser por decisão administrativa. Eu preciso de decisão judicial. Agora, para elas serem dissolvidas, essa decisão judicial tem que ser transitada em julgado. Professor, meu aluno, você que já está
avançado no estudo de direito constitucional, me permita explicar um pouco sobre isso para os alunos, que você sabe que você tem pessoas que também estão começando agora o estudo de direito constitucional. Então, eu preciso explicar isso também para essas pessoas que estão estudando agora, pela primeira vez, o direito constitucional. Veja, quando eu tenho a associação, vamos imaginar que eu criei a Associação dos Moradores do Bairro X. Beleza? Só que eu uso essa associação como uma fachada para lavagem de dinheiro do tráfico que acontece dentro do bairro. Isso não acontece não, estou inventando, viu? O Ministério Público teve conhecimento, acionou o Judiciário, dizendo, olha, essa associação está servindo de fachada. Ela serve de fachada. Então, vamos suspender a atividade dessa associação para a gente investigar, para ver se tem alguma coisa. Então, o que é que vai acontecer? A Justiça vai mandar suspender as atividades. Ninguém mais faz nada nessa associação. Ninguém comparece, nada. Está parado. Vai haver ali uma investigação e, ao final, foi percebido que realmente acontecia isso, essa lavagem de dinheiro. O que é que a Justiça vai fazer? O que é que o Judiciário vai fazer? Mandar acabar com essa associação. É dissolver é acabar. Vai acabar com essa associação. Só que para acabar com essa associação, essa decisão judicial tem que ser transitada em julgado. Professor, o que seria decisão judicial transitada em julgado? Quando não cabe mais recurso. Não tem como você recorrer contra o fechamento dessa associação. Perfeito? De boa. Professor, e o que é que as bancas fazem? A banca vai dizer que a suspensão tem que ter trânsito em julgado. Vai inverter, lembre-se. Desde o começo eu venho falando isso. Toda vez que eu tiver 2 institutos, a banca vai, trocar esses institutos. Fechou? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Olha, ninguém é obrigado a associar ou permanecer associado. Liberdade intelectual. É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente de censura e licença. Censura e licença são meios proibitivos. Censura é um ato proibitivo posterior e licença é um ato proibitivo anterior. E acontecia muito. Toda vez que você ia lançar um filme, na época da ditadura, ia lançar um filme, uma peça teatral, você tinha que pedir licença. Você gravava uma fita, na época é uma fita, viu? Gravava uma fita, levava lá para o DOI-CODE, que era a polícia da ditadura, tinha um órgão chamado de DOI-CODE, se você estudou história, você sabe disso. E que eu tinha que entregar essa fita, eles iam ver, se tivesse tudo ok, se eu não estivesse falando nada sobre a ditadura, eu poderia divulgar. Agora, caso contrário, eu já teria ali censurado. Beleza? Então, hoje, por conta dessa ideia, hoje é totalmente permitido, né? Permitido a liberdade intelectual. Beleza? Então, toma cuidado, que, nesse sentido, o STF declarou inconstitucional, ou seja, contra a Constituição, inconstitucional, uma lei que proibia a divulgação de pesquisas eleitorais antes da eleição. Isso, a ideia aqui, né? A ideia aqui seria o seguinte: tinha uma lei que dizia, olha, parou, não pode ter divulgação de pesquisas eleitorais antes da eleição, porque isso aí pode influenciar na eleição. E isso influencia, não sei se você sabe, influencia muito. Você vê que aquele determinado candidato está ganhando, você vai, rapaz, não vou perder meu voto não, tem muito isso, né? Muita gente pensa dessa forma. Aqui, principalmente os indecisos. Ajuda muito os indecisos a escolher o voto. Termina votando mais naquele que já está ganhando. O famoso Maria vai com as outras. Então, o STF disse, por conta da liberdade de comunicação, olha só, liberdade de comunicação, essa lei que proíbe essa divulgação, ela é totalmente contra a nossa Constituição, por conta desse inciso aqui.
Fechou? Liberdade de trabalho, né? Aqui é bem tranquilo, né? Liberdade de trabalho, a gente já tratou disso quando a gente tratou lá na norma de eficácia contida, né? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso aqui funciona da seguinte forma, meu aluno. Se eu tenho eu posso exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas se eu tenho uma lei regulamentando esse trabalho, esse ofício, essa profissão, eu tenho que atender às qualificações dessa lei. A lei vai dizer o que eu tenho que fazer. Então, se eu quero exercer aquela profissão, eu vou ter que atender às qualificações profissionais que a lei vai estabelecer. Beleza? Fechamos, olha só. Fechamos a liberdade. Vamos agora à propriedade, que é bem tranquila, né? Olha lá. É garantido o direito de propriedade, né? E veja que essa propriedade, meu aluno, é propriedade intelectual, né? E também de bens. Essa minha aula é uma propriedade. É uma propriedade. É uma propriedade intelectual minha. Mas a partir do momento que eu estou gravando essa aula para você, eu peguei os direitos autorais dessa aula, porque eu que criei a aula, eu que estou ministrando a aula, eu faço o quê? Eu vou ceder para o objetivo. Então, o objetivo vai lá e utiliza essas aulas. Então, ali eu tenho uma propriedade intelectual. E a minha propriedade eu posso ceder, posso doar, posso vender, né? Porque aqui é um bem disponível. Só que você tem que entender que toda propriedade tem que atender à função social. Aí muita gente chega para mim e diz, professor, o que seria a função social da propriedade? Toda propriedade ela tem uma função. Por exemplo, a minha casa, a função é moradia. O meu sítio, a minha fazenda de milhares de hectares, plantio, criação de animais. Agora vamos ver o seguinte. Eu pego a minha fazenda e planto maconha nela. Estou plantando maconha na fazenda. Eu estou atendendo a função social. A fazenda foi feita para fazer isso. Plantar drogas psicotrópicas? Drogas? Não. Eu estou atendendo a função social, só se for a do maconheiro, né? Mas a função social em si, não estou violando. Inclusive, eu vou perder essa propriedade. Por quê? Porque toda propriedade pública, urbana ou rural, que fere, que não atende à função social, ela é desapropriada. É exatamente o que diz no próximo inciso. Ó. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação. Primeiro, essa lei tem que ser uma lei federal. Tem que ser uma lei federal. Porque a competência de tratar de desapropriação é da União. O procedimento para desapropriação. Em quais situações? Por necessidade e utilidade pública ou por interesse social. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ressalvados os casos previstos na Constituição. Veja, ressalvados os casos previstos na Constituição, professor, como assim? Tem alguns casos que tem, na nossa Constituição, que tem a desapropriação. Só que essas desapropriações não vão ser em dinheiro. Não vão ser em dinheiro. Então, é exatamente a exceção. Eu tenho 3 exceções que não vai ser em dinheiro. Então, ressalvados os casos previstos na Constituição, são 3. São 3 casos. Eu falei 3, terminei escrevendo 3. Certo? São 3. Olha lá. Primeiro é uma coisa chamada de desapropriação. Desapropriação confiscatória. Isso aqui é no caso de plantio de drogas e trabalho escravo. Eu tenho uma fazenda. Aí lá deixei várias pessoas em situação análoga a escravo. Retive a carteira de trabalho, deixei ali sem poder sair. Cara, se eu for pego, eu perco a fazenda. E ela vai ser por desapropriação confiscatória. Vai ser uma punição. Também chamada de expropriação. Expropriação. Eu vou ter direito de receber a indenização em dinheiro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou perder pelo pé. Qual é a outra situação, professor? A outra situação
é o que a gente chama de pagamento, desapropriação por títulos da dívida agrária. E tem a desapropriação com pagamento por títulos da dívida pública. Título da dívida agrária e título da dívida pública, meu aluno, essa banca não vai perguntar não, viu? Eu só estou explicando para você ter esse conhecimento, certo? Para você entender que existem essas exceções. Mas a banca não vai perguntar não, pode ficar de boa. Título da dívida agrária é como se fosse um tipo de um cheque que você recebe esse cheque, certo? Você recebe esse cheque e só vai poder sacar depois de um determinado tempo. Porque a administração pública vai olhar para você e vai dizer, cara, tu não está usando essa fazenda. Então vamos fazer o seguinte, não está fazendo nada, não está plantando nenhum pé de coentro aí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a propriedade, vou desapropriar essa fazenda para reforma agrária, e vou lhe pagar um título da dívida agrária, que você daqui a 20 anos você vai poder sacar. É, como se fosse um cheque pré-datado. E da dívida pública é a mesma coisa. A diferença é que a da dívida agrária, pelo próprio nome, é um imóvel agrário, uma fazenda, um sítio, e da dívida pública é um imóvel urbano. Pronto, a diferença é isso, mas é a mesma coisa. É um título, é um cheque. É um cheque. Perfeito? De boa? Só que também você pode perder a sua propriedade de maneira temporária. E para isso você vai receber uma indenização. Só que você só recebe essa indenização se houver dano. É o que diz a Constituição. Ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular, minha, sua, assegurada ao proprietário indenização ulterior, que significa posterior, se houver dano. Indenização ulterior, né? Posterior, se houver dano. Beleza? Bem tranquilo. Veja que muitos incisos são bem tranquilos. Professor, e sobre a propriedade rural? Olha aí, a pequena propriedade rural, assim definida em lei. Professor, e o que é que eu considero a pequena propriedade rural? É aquela com até, está na lei, até 4 módulos fiscais. Professor, e quanto é um módulo fiscal? Vai depender do município. Cada município tem o seu tamanho de hectares para o módulo fiscal. Então, a lei só diz, ó, até 4 módulos fiscais. Agora, para dizer qual é, porque tem município que o módulo fiscal é X, tem outro município que o módulo fiscal é Y. Vai depender do município. Certo? Então, não fique... Outra coisa, não fique bitolado com isso, não. Não gaste sua energia mental. Eu falo assim só para você ter uma ideia. Mas a banca jamais vai perguntar. Jamais vai perguntar. Então, veja, o que ela vai perguntar? A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Penhora nada mais é do que uma forma que eu pego a propriedade para pagar dívidas. É penhorar, ou seja, eu vendo a propriedade, a justiça vende a propriedade para pagar aquela dívida que você tem. Então, nesse caso, a pequena propriedade rural ela não pode ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes de sua produção. Vamos lá. Eu cheguei no Banco do Nordeste e pedi um empréstimo para plantar feijão. Só que aconteceu o seguinte. Peguei o empréstimo, tudo mais, só que teve uma estiagem e morreu todo o meu feijão. Eu vou ter condições de pagar? Não. Vou ficar com um débito lá no Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste vai entrar na justiça, vai pedir para o juiz penhorar a minha pequena propriedade rural para pagar aquele débito. O juiz vai dizer o quê? Opa, Banco do Nordeste, de jeito nenhum. O débito foi de quê? Foi para comprar feijão, foi para plantar. Então, infelizmente, ela não pode ser objeto de penhora. Agora, vamos imaginar assim, eu sou o dono da fazenda. Peguei um empréstimo no Banco do Nordeste e comprei ali uma Land Rover, sei lá o nome do carro, esse aí mesmo, você sabe qual é. Aí, de repente, não pago. A padrinha vai dizer, oxi,
Cadê eu? Ele já botou para frente. Botou o nome de outra pessoa. Ele tem o quê? Ele tem uma fazenda, uma pequena propriedade rural. Nesse caso, a pequena propriedade rural vai ser? Vai. Em tese, sim. Em tese. Eu estou falando em tese porque tem muita coisa por trás, entendeu? Muita coisa por trás. É para ser penhorado. Ele tem que ver se é bem, se é único bem, tudo mais. Tem várias situações. Beleza? De boa, mas grava isso. Pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não poderá ser objeto de penhora decorrente de débitos da sua produção, da sua atividade produtiva. É isso que você vai precisar guardar. Certo? Outros incisos falam sobre os direitos autorais. Ó. Aos autores, eu, por exemplo, pertenço o direito exclusivo de utilização da publicação e reprodução de suas obras. Pronto, meu livro que eu faço. Transmissível aos herdeiros do tempo que a lei fixar. Por exemplo, parece que agora eu estava lendo de Graciliano Ramos. Vidas Secas, né? Aquele que escreveu o Alagoano, que escreveu Vidas Secas. Parece que agora está acabando, parece que já acabou o período que a família, parece que são 50 anos depois da morte, são 100 anos, sei lá, é um tempo bem longo, que a família pode ficar recebendo aí dos direitos autorais das obras dele. Aí parece que quando acaba, se torna de domínio público. Se torna de domínio público, eu posso pegar. Eu posso pegar e não precisar pagar. É por isso que os livros, meus alunos, é por isso que os livros, as apostilhas, essas videoaulas, elas têm o seu preço, porque tem direitos autorais. O objetivo pagou pelos meus direitos autorais, entendeu? Por isso que se torna um pouco mais caro os livros. Agora você já deve ter visto ali alguns livros de José de Alencar, aquele livro Senhora, Mocinha Moça, aquele livro bem antigo mesmo. Aí você compra por R$1, R$2, por quê? Porque não tem direitos autorais. É só o custo mesmo da produção. Aí, são assegurados nos termos da lei a proteção das participações individuais em obras coletivas. Por exemplo, num jogo de futebol, os jogadores ganham aquele bicho, né? Novela, o pessoal recebe também, né? Por exemplo, a novela está passando em Portugal. Os autores que participaram daquelas novelas recebem ainda uma granazinha. Recebe ali uma granazinha. Aí veja, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem e o que participarem os criadores e aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Por exemplo, os sindicatos, eles sempre estão vendo aquela música. Você acha que a rádio não paga pela veiculação daquela música, não? Paga sim, paga sim. Você já deve ter percebido que quando você posta alguma coisa na sua rede social, se aquela música... Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma live. Aí, no fundo, eu nem tinha ouvido, cara. Tu acredita? Eu nem ouvi a música. Eu gosto muito de Linkin Park, né? Aí eu tava uma música de Linkin Park no fundo e saiu no meu áudio. Acho que, se não me engano, foi até um Reels que eu criei. Meu Reels foi bloqueado por conta disso, por conta dos direitos autorais. Porque tudo eles fiscalizam, né? Os sindicatos, as associações fiscalizam. Então o rádio paga pelaquela veiculação ali, né? Aí vamos lá aqui, ó, para essa daqui, ó. A lei assegurará aos autores de inventos industriais, né, que é o que a gente chama de patente, né, temporário de sua utilização, bem como a proteção das suas criações industriais e propriedade de marcas, os nomes de empresas e outros signos distintivos, né, nomes, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico. E veja que o privilégio é temporário. Ou seja, eu criei um remédio. Pronto, enquanto eu tiver aquela patente daquele remédio, eu vou poder vender e o preço que eu quiser. Por exemplo, a minha insulina, que eu tomo insulina, hoje ela está custando 600 e poucos reais. Dá para 15 dias. Aí veja só, o que acontece? Eu tenho diabetes, né? Então, o que acontece? A patente dessa minha insulina foi quebrada. A empresa teve direito de ficar com ela 40 anos. Tentou renovar, agora não conseguiu. Aí, como foi quebrada, vai ser produzida agora por várias empresas. Aí, como vai ter concorrência, aí o preço, ó, não vejo a hora. Vai baixar muito. Vai ficar 100 e poucos reais, assim, a estimativa que vai ficar. Para mim, vai ser uma riqueza. Entendeu? Por conta disso, porque houve a quebra da patente desse remédio. E isso é muito comum nos dias de hoje, né? Pede a renovação, mas não vai ter ali a quebra da patente. Também tenho, com relação à propriedade, eu vou ter ali direito a
herança, né? Eu tenho também aqui direito à herança. É garantido o direito de herança, né? Herança. Eu até brinco que herança é algo que os mortos deixam para que os vivos se matem. Até eu brinco assim, porque a gente tem na nossa faculdade de Direito, a gente tem ali a parte de direito sucessório, né? Cara, é briga, meu irmão. Eu já participei de audiência de reparto de herança. É tenso, viu? É tenso. Então, olha o que é que diz o inciso 31. Ó. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira. Então, sempre vai ser a regra é pela lei brasileira. Né? Em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros, sempre que não lhe sejam mais favorável à lei pessoal do de cujos. De cujos é o defunto, viu? É o cara que morreu. Né? É o defunto, é o morto. Veja aqui, ó. Veja aqui. Vamos imaginar que o cara tem vários bens aqui no Brasil. O cara é estrangeiro e tem vários bens. A sucessão vai ser regulada como regra pela lei brasileira. Agora, se observarem que a lei do país dele nessa questão de sucessão é mais vantajosa para os filhos e para a esposa brasileira, eu vou utilizar a lei lá, porque eu sempre tenho que procurar a lei mais vantajosa. Se a dele for mais vantajosa, eu utilizo a dele. Caso contrário, eu utilizo a lei do Brasil. Perfeito? De boa? Tranquilidade? Próximo bloco a gente vai trabalhar aí a segurança jurídica. Essa segurança jurídica despenca em concurso. Beleza? Vamos embora. Firme e forte aí nos estudos. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!